discipulado, aula de número 9. Você já me conhece, eu sou o professor Eduardo Maciel. E nesta videoaula eu quero falar do discipulado propriamente dito. Quando nós chegamos nesse estágio, você como discipulador vai atuar como incentivador do crescimento espiritual do teu discípulo, mostrando a ele, diretamente na Bíblia, na palavra, que Deus ele quer mudar a vida dele, que Deus quer mudar a história dele. Essa já é uma etapa, já é uma nova fase de estudos bíblicos, estudos sistemáticos. Esses estudos eles não devem ficar baseados em métodos. Eu falo, você escuta. Não. Esse aprendizado ele deve ser uma troca, porque o processo de ensino-aprendizagem ele é uma troca. O discipulador ensina algumas coisas e aprende. O discípulo escuta algumas coisas, aprende e também nos ensina. Esses estudos, eles não devem ser repetitivos. A cada semana você deve levar uma coisa nova para o seu discípulo. Aumentar a carga, como na academia, né? Quando você começa a treinar, você começa a levantar cargas menores, 5, 10 quilos. E depois as cargas vão aumentando, 20, 50, 100, 200 quilos e por aí vai. Você já conseguiu, nesse processo, conquistar o seu discípulo de maneira que ele está disposto a ouvir você com atenção. Então agora você precisa aproveitar as oportunidades para fazê-lo crescer ainda mais em Cristo. E você poderá, juntamente com o teu discípulo, fazer anotações sobre as dúvidas que ele tem, as dúvidas que vão surgindo ao longo dos estudos. Nós temos alguns conselhos aqui para você diminuir a posteriori essas dúvidas ou esse ruído na comunicação. Primeiro, a cada semana, cada etapa, pergunte para o teu discípulo se ficaram algumas dúvidas existentes, quais foram as sensações e as experiências que ele teve em relação àquele estudo que você fez com ele na semana anterior. Segundo, não deixe de orar com ele antes e depois. É um hábito que nós devemos ter. Antes de qualquer reunião, ore. Depois de qualquer reunião, feche orando. Em terceiro, não seja tão formal. Amigos podem conversar uma conversa mais amigável, mais descontraída. A formalidade às vezes acaba atrapalhando o discipulado. Em quarto lugar, tome cuidado com o tempo. Não se prolongue nas visitas, porque isso pode ficar cansativo. Até uma aula, se eu sentasse aqui, você sentasse aí para estudar, e eu ficasse aqui 3 horas direto falando sobre o mesmo assunto, não seria cansativo? Por isso que nós vamos fragmentando cada videoaula de 10 minutos, 15 minutos, 7 minutos, para que não seja uma coisa tão enfadonha, tão cansativa. Em sexto lugar, ao ensinar, ajude o teu discípulo a visualizar com prática aquilo que ele está aprendendo. Então que o teu ensino seja dinâmico, seja prático e não seja apenas uma pilha de teorias. Em sétimo lugar, certifique-se que a pessoa está entendendo. Porque às vezes a pessoa está balançando a cabeça, está dizendo que está entendendo, mas a pessoa não está entendendo absolutamente nada. Em oitavo lugar, apresente ao teu discípulo um quadro positivo do seu futuro, perspectivas. Dentro desse processo aí,
para que ele possa romper, para que ele possa ser bênção na vida dos outros. E por último, permita que o teu discípulo expresse as suas emoções. Não deixa ele contido, não. Se ele tiver que chorar, que chore. Se ele tiver que dar gargalhadas, que dê gargalhadas. Se ele tiver que desabafar, permita que ele venha desabafar. Nós temos uma frase de Bruce Wilkinson que diz assim: tanto quem espera grandes coisas dos outros, como os que esperam pouco, receberão o que esperam. Então tudo aquilo que você semear, isso também você ceifará. Lembre-se que ao final desta etapa de discipulado, esse discípulo ele vai estar muito parecido com você. Então, se você é uma pessoa que chega atrasado, o teu discípulo vai chegar atrasado. Se você é uma pessoa que fala mal da vida dos outros, o teu discípulo vai falar mal da vida dos outros. Se você é alguém responsável, isso também produzirá um discípulo responsável. Nós temos uma outra frase de William Martin que diz assim: as verdades bíblicas precisam ser ensinadas pelo exemplo, ou permanecerão abstratas e intangíveis. As implicações do exemplo do discipulador são muito mais sérias, pois envolvem todas as áreas da vida. Se o discipulador não vai à igreja com regularidade, o discípulo agirá da mesma forma. Se o discipulador não é pontual, o discipulando também o será, e assim por diante. Ficamos por aqui. Essa foi a aula de número 9. Bons estudos!